E aí, galera? Pois é. Hoje vamos continuar nossa série Antibiótico Agora Vai, tá certo? Para quem tá vendo essa série pela primeira vez, não me conhece, eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu me chamo Elisa, certo? Eu sou residente de infecto, tô no primeiro ano e tô sempre, juntamente com minha amiga Mariana, que é residente de psiquiatria, compartilhando reflexões para uma vida consciente, slow, enfim, dentro e fora da medicina no Instagram. O nosso Insta é o Two Sides, tá certo? Então, se você não segue a gente, pausa esse vídeo, vai lá no Insta, segue a gente e aproveita também, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha e compartilha com a galera, tá? Hoje o vídeo vai ser sobre aminoglucosídeos, mas aqui no nosso canal eu já falei sobre beta-lactâmicos, glicopeptídeos, polimixinas, daptomicina e macrolídeo, tá certo? E hoje vai ser aminoglicosídeos. Então, vamos deixar de conversa e vamos lá. Os aminoglicosídeos, né? Eles são antibióticos, tá certo? E esses daqui, essa listinha aqui, são os tipos de aminoglicosídeo, né? Gentamicina, tobramicina, amicacina, streptomicina, neomicina, canamicina, espectinomicina, paramomicina, netilmicina. Apesar dessa lista grande, na prática a gente vê que os que estão com asterisco que são os que a gente mais usa. Então, gentamicina, tobramicina, amicacina, streptomicina, neomicina. A netilmicina, eu particularmente nunca vi, mas na literatura há relatos de que é utilizado, enfim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso relembrar vocês como é o mecanismo de ação do aminoglicosídeo. Lembrando que é algo muito simplificado, tá? Eu não entro nos trâmites da biologia molecular, é só mesmo para a gente ter uma noção. Os aminoglicosídeos, eles vão ser classificados como os antibióticos que inibem a síntese proteica. Então, só refrescando a memória de vocês, para ocorrer a tradução, né, na célula, o ribossomo, né, vai na verdade ser formado pela subunidade 50S e pela subunidade 30S, tá? Esse ribossomo, ele vai receber o RNA mensageiro, tá certo? E vai ter também o RNA transportador, que vai se ligar aqui, né, pela subunidade 50S e fazer com que haja a ligação de códono com códono, tá? Bom, e aí vai ocorrer o deslizamento desse RNA mensageiro, consequentemente o RNA transportador com os aminoácidos vão se ligando e vai sendo gerada a proteína. Esse é o processo que a gente chama de tradução. O aminoglicosídeo, o que é que ele faz? Ele chegou aqui. Ele vai inibir a síntese proteica como? Ele se liga à subunidade 30S e vai fazer com que haja uma formação ineficiente, uma tradução ineficiente das proteínas. E vão ser geradas proteínas nonsense, proteínas sem sentidos, sem sentido, digamos assim, em que vão ter função alterada, e essas proteínas elas vão fazer parte da composição da membrana celular, por exemplo, e vai aumentar a permeabilidade da membrana, fazendo com que facilite a entrada dos aminoglicosídeos na bactéria. Então, é isso, ele vai inibir a síntese proteica a partir do momento que ele vai fazer com que haja uma tradução ineficiente, formando proteínas anômalas, digamos assim, e resultando em um processo que vai acarretar na destruição da bactéria, tá certo? Beleza. Uma coisa muito importante nesse processo, que eu queria conversar aqui com vocês é o seguinte: o aminoglicosídeo, para ele atuar, ele precisa estar em um meio que tenha oxigênio
e energia. Então, para ele atravessar a membrana plasmática, ele precisa de um transporte ativo utilizando oxigênio e energia para passar a membrana. Então, isso aqui já fica uma dica fundamental. Aminoglicosídeo, ele não vai agir em bactérias anaeróbias, não rola, porque ele precisa de oxigênio. Então, se é um local com cátions divalentes, com anaerobirose, com pH ácido, não vai ter ação do aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo precisa do oxigênio. Então, bactérias que ele vai atuar são aeróbicas, tá certo? Então, lembra disso, porque vai ser importante quando a gente falar do espectro de ação, tá certo? Em relação aos mecanismos de resistência, isso é importante conversar aqui com vocês sobre isso. Bom, como a gente já sabe, né? As bactérias, com o passar do tempo, com o uso irracional dos antibióticos, elas desenvolveram mecanismos de resistência para, digamos assim, ficarem mais fortes e os antibióticos não conseguirem matá-las. No caso dos aminoglicosídeos, elas têm os seguintes mecanismos de resistência: a produção de enzimas, tá? Essas enzimas, elas vão ser enzimas inativadoras, que vão inativar a ação do aminoglicosídeo, e tem também um outro mecanismo de resistência, que é diminuindo a permeabilidade da membrana plasmática. Então, se a bactéria ela fica com a membrana plasmática menos permeável, mais difícil a entrada do aminoglicosídeo nela. Um exemplo de quem causa esse tipo de resistência é a Pseudomonas, tá certo? E aí, daqui a gente acaba puxando um link para outro tema que é muito importante. Vocês vão ver tanto nos casos clínicos aqui como na vida real que os aminoglicosídeos eles são muito utilizados em associação com os beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos principalmente, mas também pode ser com glicopeptídeos e por aí vai. Inibidores, né? Eles são muito utilizados, melhor botar aqui, com inibidores da parede celular. E aí você deve me perguntar, por que esse sinergismo, né? Por que precisa disso? Sinergismo. Por que precisa disso? E aí volta a questão da permeabilidade. O que acontece? Os inibidores da parede celular, como a gente já viu no vídeo de beta-lactâmicos e glicopeptídeos, eles vão inibir a síntese da parede celular. Então, se você inibe a síntese dessa parede celular, a proteção da bactéria, então tá aqui a bactéria, certo? Tá aqui a bactéria e aqui ao redor é a membrana celular dela. Se você utiliza beta-lactâmicos, glicopeptídeos, essa parede celular, ela não vai ser produzida. Consequentemente, a bactéria, ela fica mais susceptível, a permeabilidade da bactéria, né, fica maior. Então, é como se a membrana, eu tô colocando uns espaços justamente aqui para dar a ideia para vocês de que aumenta a permeabilidade da membrana. Então, dá para que o aminoglicosídeo entre e atue na tradução. Vocês estão entendendo? Então, esse sinergismo, ele vai ser muito utilizado tanto para poder potencializar a ação, tá certo? Porque você vai estar usando duas classes de antibiótico, como para facilitar e também potencializar a ação do aminoglicosídeo, porque uma vez que você destrói essa parede celular com os inibidores de parede celular, você facilita a entrada do aminoglicosídeo na célula e isso ajuda a ação dele. Beleza? Aí você deve estar se perguntando assim, pô, tá, e os aminoglicosídeos? Onde é que eles agem? Quais são as bactérias?
Então, primeira dica que eu queria lembrar para vocês que a gente já falou aqui, tem que ser aeróbico, tá? Porque precisa de energia de oxigênio. Gram negativo, ela vai ter, os aminoglicosídeos no caso, vão ter uma grande afinidade por gram negativo. Então, entre a família Enterobacteriaceae, que aqui a gente tem como representante E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella e Shigella, Pseudomonas, Acinetobacter e Haemophilus influenza, tá? Gram positivo. Em relação a gram positivo, ele não tem a mesma sensibilidade que tem relação em gram negativos, mas ele age também, né? Além do estáfilo, né, e também da própria família Staphylococcus spp, tem também o Streptococcus spp. Importante que nesse grupo aqui não entra o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, tá? Ele vai cobrir outros tipos de strepto, mas não o pneumococo. Tem também o enterococo. E pensando em gram positivo, é bacana, é importante ter o sinergismo com inibidores de parede celular, tá certo? E tem também, ele vai cobrir também micobactérias. A principal, que é a mais vista, que a gente mais vê, é a Mycobacterium tuberculosis, né, que é a bactéria causadora da tuberculose. Quem vai cobrir strepto cobre, a mica também cobre. O strepto, ele era o esquema, né, inicial, logo quando começou o tratamento para tuberculose, mas hoje não é mais. Hoje a gente sabe que o esquema preferencial é o RIPE. Strepto, amicacina, eles vão entrar para o tratamento da tuberculose como alternativos, tá certo? Só quando o paciente não está tendo resposta com o esquema do RIPE e por aí vai. Então, pode abrir mão para os aminoglicosídeos. Não age, lembra, anaeróbicos, então bacterióides, clostrídio não vai agir. Burkholderia cepacia, que é um gram negativo, também não. Stenotrophomonas maltophilia também não vai agir. É nome, né, gente? Que nome. E pneumococcus também não age. Lembra que o grupo strepto entra, mas o pneumococo não. Beleza? Beleza. Em relação à toxicidade, você deve se perguntar assim, eles são bonzãos, né? São ótimos, são muito bons, mas claro que a gente tem que ficar ligado em algumas coisas. Por exemplo, gestante não pode usar aminoglicosídeo, porque causa uma toxicidade fetal. Outras toxicidades também que são bem conhecidas e relatadas é a nefrotoxicidade, né, que pode levar a uma necrose tubular aguda. Agora, a nefrotoxicidade, ela pode ser reversível. Por outro lado, gera também otoxicidade. E aí, nesses casos, vai gerar uma perda irreversível, importante que é irreversível da acuidade, podendo causar também labirintopatia. Então, é importante atentar para essas situações para poder não fazer uso em certos casos, como no caso da gestante, paciente nefropata, é bom avaliar o risco-benefício. E também não deixar o uso prolongado por conta, né, dessas questões, que pode atingir o RI e também a acuidade. Em relação à farmacocinética, o aminoglicosídeo, ele tem um efeito pós-antibiótico e também ele tem um efeito bactericida mais intenso quando feito em dose única. Então, geralmente, a gente vê no dia a dia os antibióticos sendo feitos de 6 horas, 8 horas. Os aminoglicosídeos já não são assim. A gente tem uma preferência em fazer dose única cheia, completa. Então, faz aquela dose única uma vez ao dia, porque vai ter um efeito bactericida mais potente e também porque, mesmo após ser eliminado, ser excretado, o aminoglicosídeo ele vai continuar inibindo o crescimento bacteriano. Então, isso é muito bacana, tá certo? E fora também que, assim, o fato de ser uma dose total diária única diminui os riscos de ter toxicidade. Beleza? Bom, esse é o tópico que as pessoas mais se batem, né? Porque, eu estudo antibiótico, leio a teoria toda, mas na hora de aplicar, de colocar em prática, eu tenho dificuldade. Então, eu sempre gosto de abordar
essa parte clínica, abordando também o espectro de ação, reforçando mais aqui, tá? Desde o primeiro vídeo, eu utilizo com vocês esse roteirinho para ajudar a nos lembrar a sequência de como mais ou menos a gente deve pensar, certo? Bom, o paciente chega para você com uma clínica, pode já trazer exames ou não, mas de qualquer forma você já vai ter ali uma suspeita, né? E aí você vai pensar, pronto, qual é a minha suspeita? Pensando na suspeita, qual é o bicho, entre aspas, mais provável, né? Qual é bactéria? É vírus? É fungo? Protozoário? E deles, sendo a bactéria, qual que eu vou pensar mais? Vírus, fungo, por aí vai. Outra coisa que é muito importante, que eu acabo omitindo aqui nos casos, mas que a gente sempre tem que lembrar. Quem é o meu paciente, tá? Por exemplo, paciente nefropata, usar aminoglucosídeo, é preciso mesmo avaliar risco-benefício. Geralmente a gente não utiliza, nos casos que utiliza por menos tempo, tá? Se for criança, tem que ver qual é a dose. Alérgicos, quais são as opções que a gente pode usar. Então, isso é muito importante. E aí, pensando no seu paciente, na provável etiologia e na suspeita, você vai pensar, então, qual antibiótico usar. Esse, mais ou menos, é um guia que eu fiz, né, pra gente poder pensar em tratamentos empíricos, tá? Empírico é aquele tratamento às cegas, digamos assim, em que a gente começa a tratar a infecção com os agentes etiológicos mais prováveis de causar aquela doença. E aí coleta culturas, né, de preferência antes de começar o antibiótico. E uma vez que sair os resultados da cultura, né, com antibiograma, a gente faz um tratamento mais direcionado. Mas é importante, né, não só como infectologista, mas como clínico, como cirurgião, você ter essa mentalidade do tratamento empírico, porque isso é uma realidade da medicina. Beleza? Então, vamos lá para os casos clínicos, tá? Esse primeiro caso que eu trago aqui para vocês é, na verdade, para exemplificar um dos principais usos do aminoglicosídeo. O aminoglicosídeo, ele vai ser terapia empírica para infecções que têm gravidade, certo? E na grande maioria das vezes, ele não entra sozinho, ele entra associado com outro antibiótico. Então, o caso é paciente usuário de drogas evoluindo com endocardite infecciosa. Ele chegou lá com a clínica sugestiva, você aplicou os critérios de Duke modificado, fez um eco e tal, e mostrou que se tratava de endocardite. E aí você para e pensa, meu Deus, enquanto eu não tenho hemocultura nem nada, o que é que eu vou tratar empiricamente? Bom, a gente vai chegar especificamente nesse caso, mas eu acabei trazendo aqui para vocês meio que um esqueminha baseado no Consenso Europeu de 2015, a gente pensar empiricamente como tratar endocardite. Lembrando que é o Consenso Europeu. Pode ser que na sua realidade seja outras bactérias mais típicas, então é importante você ver com a CCIH, quais são o perfil das bactérias mais prevalentes no hospital, tudo isso, tá? Mas o Consenso Europeu, por ser uma referência mundial, é o que eu vou utilizar aqui, tá bom? Então vamos lá. Pensando no tratamento empírico, a gente tem que pensar no seguinte: se for uma endocardite por válvula nativa, ou então é uma endocardite por válvula protética tardia, em que o paciente colocou a prótese há mais de um ano ou mais, nós temos que pensar aqui, ó. Temos que pensar em estáfilo SPP, Streptococcus SPP e Enterococcus SPP. Então, vendo, né, quem é a nossa suspeita, endocardite, pensando nos bichos mais prováveis, são esses daqui, né? Omitindo o fato de quem é nosso paciente. Então, quem é que a gente precisa cobrir, tá? Então, o pensamento é, se eu tenho estáfilo, tá?
e é um paciente com válvula nativa, já tem mais de 1 ano que colocou a prótese, se for de prótese, é algo de comunidade. Então, a gente pode simplesmente fazer o uso da oxacilina, tá? Oxacilina. Tá, mas se eu tô pensando em Streptococcus pp e enterococo, quem é que a gente pode utilizar também? A gente pode utilizar aminoglicosídeo, certo? Mas lembra que aminoglicosídeo, ele não tem uma sensibilidade tão forte para gram positivo. Então, geralmente, a gente faz um sinergismo com um beta-lactâmico. Então, nesses casos, a gente pode utilizar AMP, que é ampicilina, o apelido da AMP, mais gentamicina, genta, AMP mais genta. Então, nesses casos, a gente pode utilizar oxacilina, pensando em cobrir Staphylococcus spp, AMP mais genta para cobrir Strepto e enterococo. Lembrando que a AMP ela é um beta-lactâmico, então ela vai agir inibindo a síntese da parede celular e assim potencializa a ação da gentamicina, porque vai ser mais fácil de entrar na bactéria e inibir a síntese proteica. Isso aqui é o que a gente chama de sinergismo e o que vai facilitar, potencializar a ação. Beleza? Pronto. Mas o contexto é outro. O contexto é de um paciente que tem uma endocardite por válvula protética recente, tá? Ou seja, tem menos de 1 ano que colocou a válvula ou então tem uma infecção nosocomial. Aí, nesse caso, a gente já vai pensar que geralmente os bichos do hospital. Então, a gente não vai pensar num estafilomexilina sensível para usar óxido. A gente vai pensar no MRSA, num que vai ser resistente à meticilina. Pensa também em enterococo e pensa também em gram-positivos negativos, grupo não RASEC. O RASEC é uma sigla, tá certo? Que vai ser das seguintes bactérias: H de Haemophilus spp, A de Actinobacillus, C de Cardiobacterium hominis, E de Eikenella spp e K de Kigella spp. E aí a gente cobre aqui os grupos não RASEC gram-negativo, certo? Tá, pensando em MRSA, a gente vai colocar aqui vanco, beleza? Gente, ó, pra quem não tá entendendo essas aulas de Staphylo, MRSA, porque eu tô botando oxacilina, vanco, eu sugiro que volte no primeiro vídeo aqui da série de beta-lactâmico que eu explico pra vocês, tá certo? MRSA, vanco. Tá, mas aí entra uma coisa muito importante. A gente também associa a rifampicina. Aí você deve olhar assim, gente, rifampicina pra quê? Bom, a rifampicina, ela vai ser indicada o uso a partir de 3 a 5 dias após o início da vanco. E o principal objetivo da rifampicina é simplesmente atingir as bactérias que estão no biofilme da válvula adormecidas. Então, como se tivesse uma camada ao redor dessa válvula com bactérias adormecidas. E aí a rifampicina ela vai ser importante para poder atuar como sinérgicas nas bactérias dormentes no biofilme. E pensando em enterococo, grupo RASEC, a gente utiliza a gentamicina, né? Lembra, gram-negativo, aminoglicosídeo adora. Enterococo, gram-positivo, tem uma certa sensibilidade, mas a gente está associando com a vanco, que é um inibidor de parede. Então, vai fazer com que haja um sinergismo. Então, pensando em infecção, uma endocardite no contexto mais de infecção nosocomial, empiricamente, vanco mais rifampicina mais genta. E só uma questão aqui que eu esqueci de falar do tratamento empírico, mas que é importante. Se no caso aqui o paciente for alérgico, né, a beta-lactâmico, então ele não pode usar nem oxa, nem AMP. Nesses casos, você pode usar vanco, substituindo magenta, tá? Óbvio que só nos casos de alergia. Não sendo alérgico, a gente vai sim para antibióticos com menor abrangência
e com a mesma sensibilidade que vão estar matando, né, entre aspas, o agente. Beleza? Esse é o tratamento empírico. Mas reparem, no nosso caso, o paciente, ele tem algumas coisas que chamam a atenção, como usuários de droga. A gente vê que epidemiologicamente, os usuários de droga, eles fazem mais endocardite à direita e o principal agente etiológico é o Staphylococcus aureus, certo? Então, pensando no nosso paciente, né, empiricamente, por conta dessa epidemiologia e tal, até se o eco mostrasse uma vegetação à direita, a gente poderia, né, e vendo depois a hemocultura que isolou o estáfilo, a gente vai mais especificamente, tá, como tratar nesses casos. Isso também é do consenso europeu. Inclusive, pessoal, eu recomendo a vocês a leitura desse consenso, tá muito completo, porque eles não falam só do tratamento empírico, como de tratamento para estáfilo, endocardite por estáfilo, mas fala por estrépito, por fungo e por tantos outros agentes, então vale muito a pena a leitura. Bom, nesse consenso, chama a atenção o seguinte, eles trazem uma modificação. Se a endocardite for causada por válvula nativa, por estafilococo, seja ele aureus ou coagulase negativa, nesses casos, não, é isso mesmo, não usa mais aminoglicosídeo, tá? Eles não estão mais, eles não estão mais utilizando aminoglicosídeo. Eles estão colocando somente, se for MSSA, né, que é o que se espera, que use oxacilina, somente oxa, por 4 a 6 semanas. Sendo que se for alérgico à penicilina, aí vanco, tá certo? Então, nos casos sendo válvula nativa, não usa mais genta. E vanco também eles vão utilizar em MRSA. Beleza? Certo. Se for endocardite por válvula protética, aí já muda, tá? Se for o MSSA, você vai fazer oxa mais rifampicina por 6 semanas. Lembrando que a oxa, para agir sobre a MSSA, a rifampicina, para sinergicamente agir sobre as bactérias do biofilme da válvula, mais genta nas protéticas entra por 2 semanas. E aí, genta vai entrar para, juntamente, né, com o inibidor parede celular, de síntese da parede celular, potencializar a ação. Caso seja um paciente que está isolou MRSA ou é alérgico a beta-lactâmico, aí nesse caso, ao invés da oxa, faz a vanco, tá? Mantém a rifampicina, tudo isso por 6 semanas, mas agenta também por 2 semanas. Tudo com o mesmo motivo. Beleza, gente? Então, esse aqui é só um resuminho para a gente poder contextualizar o principal uso, né, dos aminoglicosídeos, que é infecções graves numa terapia combinada, tá? Além de endocardite, entra também sepse, infecção do trato respiratório, hospitalar, infecção abdominal complicada, osteomielite, proaeróbios gram-negativos e por aí vai, tá certo? O próximo caso é para exemplificar para vocês uma situação em que, uma das poucas situações em que a aminoglicosídeo é usado como monoterapia, tá bom? Então vamos lá. Paciente procedente da Chapada, há 3 dias, vem com febre alta, calafrios, prostração, náuseas, dor abdominal e vômito. Após 36 horas do início da febre, evoluiu com lesões sugestivas de conglomerados de linfonodos inguinais inflamados. Bom, então, diante desse caso clínico, qual vai ser a sua principal suspeita? Na verdade, até uma doença que a gente vê tem relatos, né, históricos
dessa doença e que as pessoas acham que hoje não existe mais, mas que existem principalmente nos rincões do Nordeste, no interior do Nordeste brasileiro, em regiões focais, certo? E que nesses locais em especial precisa o profissional de saúde estar lembrando, tá bom? Para quem nunca ouviu falar, eu tô falando da peste, tá certo? A doença é essa. Eu destaquei aqui a Chapada porque a Chapada Diamantina, juntamente com o Planalto Oriental, Planalto de Conquista e Serra do Formoso, são focos que nós temos aqui na Bahia para a peste. Para quem não sabe, a peste ela é causada por uma bactéria, a Yersinia pestis. O vetor são pulgas e o principal reservatório dessa bactéria é os roedores, então ratos e por aí vai. E aí sempre quando a gente tiver um caso assim, né, de pessoas que residem nessas regiões, né, de foco, com o que vieram de procedência, com febre alta, calafrios, prostração, náuseas, tal, dor muscular generalizada, associada com a lesão sugestiva de bubão, né, que é esse conglomerado de linfonodos inguinais inflamados, que a gente chama de bubão, daí que vem, né, a principal forma da doença peste bubônica. A gente tem que pensar em peste. Lembrando que não só tem peste bubônica, né, como clínica da doença. O paciente também pode evoluir com sepse, com meningite, mas eu trouxe aqui a mais comum, que é a peste inguinal, a peste bubônica, tá bom? O bubão, ele tem esse aspecto aqui, ó, como se fosse mesmo uma íngua, né, que é o chamada, só que é bastante inflamada, pode eliminar a secreção purulenta, né? Aqui, lá atrás, os registros que muitas vezes no passado era relatado, então o bubão, né, disseminado por vários locais e por aí vai, tá certo? Bom, e aí a peste, um dos principais, na verdade, o padrão ouro para o tratamento da peste é o aminoglicosídeo, né? A primeira opção que se usa é a streptomicina, tá? E é utilizada sozinha mesmo, só ela. A streptomicina é o padrão ouro. Como opção, você pode utilizar genta, que também é outro aminoglicosídeo, ou a mica, que também é outro aminoglicosídeo. Lembrando que se tiver meningite, aí é interessante associar o aminoglicosídeo com tetraciclina ou clorofenicol, também nos casos de sepsis, tá certo? E aí esse é um dos poucos casos em que o aminoglicosídeo vai ser usado como monoterapia, tá bom? Tem outras situações também que a gente vai utilizar o aminoglicosídeo como monoterapia. Na tularemia, né, que vai utilizar streptomicina, gentamicina, e também na ITU, né, que é infecção do trato urinário, por micro-organismos gram-negativo multiresistentes, né, os MDRs, que como SBL, KPC, aí nesses casos a gente pode utilizar a amikacina. Mas, fora isso, o grande uso dos aminoglicosídeos são associados. Beleza, gente? É isso. Eu espero que tenha ajudado a vocês, tá bom? Quem tiver interesse de receber os resumos que eu fiz até aqui dessa série de antibiótico terapias, deixa aí embaixo o seu e-mail, tá certo? Segue a gente lá no Insta e estou aqui aberta a feedbacks, conselhos, sugestões, elogios, tudo, porque é um momento que eu tenho tirado para crescer, né, profissionalmente, para poder estudar e compartilhar esses conhecimentos com vocês. Então, é isso. E se você gostou, curte, comenta, compartilha e segue com o canal. Beijo!